Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é um oferecimento dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, em parceria com a TV Profissão. Eu me chamo Emerson, sou professor do Centro Universitário Internacional Uninter e hoje estou aqui com a minha colega, professora Paloma, que também é professora de Educação Física, para falarmos sobre Educação Física Inclusiva, estratégias para crianças com autismo. Professor, obrigado por aceitar esse convite. Era um dos pedidos dos nossos alunos, principalmente do curso de Educação Física Escolar, falar sobre a educação física voltada a esse público. Então, obrigado por aceitar o convite e vir conversar conosco sobre esse tema. Primeiramente, eu agradeço o convite, professor. E a educação física é ligada dentro desse aspecto das crianças com autismo é pouquíssimo falada. E principalmente pelo contato, né, que o professor tem com essa criança em sala de aula. A educação física, com o passar do tempo, eles foram diminuindo a carga horária e para o professor daquela turma, o professor que fica, no caso, naquela turma, né, o tempo todo, ele já tem uma dificuldade para se aproximar com essa criança. O professor de educação física tem essa dificuldade 2, 3 vezes maior, porque às vezes ele vai ter essa aula com esse aluno na segunda-feira. Na segunda-feira ele tenta essa aproximação, só que depois a outra aula desse aluno é só na quinta-feira. Ele perdeu toda aquela aproximação com esse aluno, tentou ganhar confiança, então ele já fica um pouco para trás. E muitas pessoas também vêm com essa questão de que existe esse muro do isolamento social, né, que a criança autista ela traz em alguns níveis. Então, as pessoas acabam esquecendo da importância, né, da educação física ali na escola para essas crianças. Muito bem citada a questão da importância. A gente sempre fala, né? Vamos tratar sobre um tema muito importante para determinada área. Todos os temas eles são importantes, não por isso eles estão aqui sendo debatidos por profissionais que estudam sobre a temática. Mas o autismo, e voltado especificamente para a educação física, como você já iniciou essa fala, ele, além de ser importante, é um tema assim, emergente, porque muitos dos profissionais que estão diretamente com as crianças, e você já cita essa questão da proximidade e, às vezes, a própria dificuldade. Nós vamos falar, né, dessas dificuldades, também algumas estratégias para que esses profissionais que atuam com os estudantes que são autistas, muitas vezes ele não tem um preparo, uma capacitação, até mesmo a formação para trabalhar com esse público. Eu lembro que quando eu fiz minha graduação, já faz um bom tempo, e desde então eu trabalho com a educação física, mas só a graduação não é suficiente para você estar preparado para atuar principalmente com alunos de diferentes idades, porque o professor de educação física é aquele professor que trabalha desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, inclusive EJA, que são adultos, enfim, ele vai trabalhar com públicos de diferentes idades e diferentes períodos também. Então, nesse processo, professora, que a gente vai conversar, né? Você trazendo um pouco da sua experiência e seu grande conhecimento sobre esse público. Antes de falar, se me permite, Imagina. professora, eu acho que é importante para o público, inclusive, que está assistindo, saber um pouquinho mais, por exemplo, da sua, não só sobre sua experiência, mas sobre o seu aprofundamento teórico, né, dentro da universidade. Inclusive, você mencionou que trabalhou, o teu TCC foi voltado sobre o autismo. Isso, na E educação daí, agora, física. no mestrado, também pesquisa sobre a educação inclusiva. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais para o público também que está acompanhando, sobre essa formação também que você vem adquirindo, justamente para trabalhar com esse público, não só de autista, mas possivelmente de outros tipos de inclusão também. Então, você comentou que na sua época não tinha tanto aprofundamento, né, dentro dessas diferentes disciplinas, né, da inclusão.
Eu já tive muita sorte, porque foi através de uma disciplina da minha graduação de licenciatura em Educação Física que eu descobri o autismo, que eu descobri a área. É, e o assunto, então, desde então, eu comecei a pesquisar mesmo dentro da faculdade. Então, agora, nós temos, acredito que a tendência é só melhorar, mas nós tivemos na faculdade um ano inteiro de inclusão na faculdade, né? Então, ali eu tive contato com algumas deficiências, com neurodivergências. Então, eu tive contato com muitas coisas diferentes, né? Com essa diversidade que pode nos apresentar em sala de aula. Então, ali já eu comecei e me interessei. Então, o meu TCC foi baseado nisso, na dificuldade, né, do professor. Na época, isso tem um tempinho também, eu tive muita dificuldade na literatura sobre isso, né, da educação física, incluindo a criança autista. Eu tive muita dificuldade nessa época, até dentro da minha própria formação ali na faculdade. Eu fiz alguns artigos com outros professores que também tinham uma afinidade com esse assunto, mas a gente teve muita... e até hoje tem muita dificuldade na literatura de encontrar assuntos relacionados. Então, depois que eu terminei minha graduação, eu fiz licenciatura em Educação Física aqui na Uninter. Então, ali eu já sabia que eu queria fazer uma especialização em Educação Inclusiva. Foi quando eu iniciei daí a minha pós-graduação. Vi bastante sobre o autismo, nisso eu segui escrevendo, né, alguns artigos junto com alguns professores. E nisso entrei no mestrado, que é onde eu estou criando protocolos para o professor trabalhar em sala de aula com a criança autista do suporte 2. Legal, prof. Então, é interessante ouvir, né? Porque a gente percebe assim, eu fiz minha graduação, acredito que bem antes que você. Então, nesse processo, a gente vê que as próprias universidades sentem essa necessidade de, claro, colocar conteúdos, disciplinas voltado às novas exigências, né, que o mundo em si, como um todo, vai exigindo. E nesse processo, você colocou ali que o autismo ele tem diferentes níveis. E claro que numa sala de aula, hoje em dia, o professor ele pode encontrar crianças com autismo mais severo, outros moderado, enfim, leve. Eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho também sobre essa diferença e de como que o professor pode, aí que a gente já começa nesse sentido, trazendo algumas contribuições justamente para que esse professor que tem aluno autista, de que forma com que ele pode trabalhar. É claro que eu imagino que sejam muitas possibilidades, mas já algumas que você tem assim para que esse professor que tem um aluno num grau leve, num grau moderado, num grau mais severo, de que forma com que ele pode trabalhar e até mesmo resgatando a sua fala inicial, essa questão do espaço, do distanciamento. Porque é preciso que esse professor crie um vínculo com essa criança e muitas vezes essa aula é na segunda-feira, a próxima aula é na quinta-feira. Então, como que o professor pode trabalhar com isso, também pensando nesse vínculo com a criança? Então, o autismo, ele tem 3 suportes, né? O suporte 1, que é aquele mais leve, muitas vezes demora muito para descobrir, né? A criança já consegue descobrir lá na adolescência, né? Porque ele demora um pouquinho para aparecer. O suporte 2 e o suporte 3. E isso, conforme vai subindo esses níveis, as dificuldades, né? Vão aumentando para eles. Por exemplo, o suporte 1, ele consegue interagir, talvez ele tenha alguma dificuldade de aprendizagem, mas ele consegue ali interagir, não tem aquele problema, né, da socialização. O suporte 2, ele já vem um pouquinho mais fechado, tem um pouco mais de dificuldade dessa socialização. Alguns ainda vem com aquelas questões dos movimentos repetitivos. O suporte 3, nós conseguimos encontrar casos que a criança nem fala, que demora a falar, fala depois dos 10, ou que segue com esse acompanhamento. Em sala de aula, a gente sabe que pode encontrar diversos.
E hoje, uma das maiores dificuldades, né, na sala de aula é que existem muitos alunos que não estão laudados. Então, o professor, como ele tem uma certa vivência naquele ambiente, ele consegue perceber, né, algumas situações, alguns jeitos desses alunos, ele consegue entender ali, olha, talvez aquele aluno, né, tenha autismo. E ele tem que trabalhar com essas inúmeras não, né, que são poucas possibilidades, principalmente nessa questão do intervalo de aulas, né. Muitas vezes, professor de educação física vai conseguir se aproximar do aluno depois das férias de julho, porque é um trabalho, não tem como o professor achar que dali 15 dias o aluno já vai estar pedindo por ele, porque o professor de educação física vem com esse carisma, né? Professor Emerson, todo mundo quer, todo mundo gosta do professor de educação física, então ele já vem com esse carisma e nisso as pessoas já acreditam, mas é muito fácil. Não é tão fácil, porque exigem recursos, né? Não é só vamos para a quadra, óbvio que exige dessa empatia maior, né? Eu acredito muito que para trabalhar com esse público da educação inclusiva, independente de que tipo de criança seja, a pessoa ela tem que ter uma dose de empatia a mais, né? Então, sobre essa questão em trabalhar sala de aula, quando o professor consegue iniciar essa aproximação, é muito interessante incluir, né, esse aluno e não fazer tarefas diferentes. Muitas vezes o que eu vejo, os outros alunos na quadra jogando queimada, que eu já vi, jogando queimada, e a criança autista jogando xadrez com outro colega, ou autista ou não. Um conteúdo totalmente oposto daquilo que a turma enquanto toda está realizando, né? E isso se confunde muito com a inclusão, porque quem olha e fala, mas ele está fazendo alguma coisa. Não, a inclusão escolar é o aluno participar como um todo, de tudo aquilo que a turma está participando. Então, de repente, iniciar essas aulas, né, mostrando para os alunos a importância dessas diferenças. Hoje, devido a essa educação positiva, que a gente fala desde lá da educação infantil com essas crianças, sobre a importância do respeito, de aceitar as diferenças, a gente já tem um índice baixíssimo de bullying, porque está começando essa educação lá desde do início. Então, de repente, aproximar essa turma também desse aluno para não criar essa barreira, que, por natureza dele, ele já vai estar isolado ali dentro daquela sala. E eu acho muito legal. Hoje, a maioria dos professores podem contar com essa questão que sempre tem um amigo, uma criança que está ali para puxar esse aluno. E referente à participação efetiva assim, das atividades, utilizar maiores recursos visuais possíveis. Não criar aquelas... Muitas vezes a gente cria aquelas gincanas com vários obstáculos, 10, 12 obstáculos. Diminuir, mas e o resto da turma? O resto da turma vai acompanhar. Avalia, assim, precisa adaptar. Não tem como realizar a mesma aula, né? Logicamente que talvez o suporte dessa criança seja o 1 e ela consiga interagir, tá tudo bem. Mas provavelmente hoje, a maioria da sala de aula, os professores que estão assistindo, que vão nos assistir, vão trabalhar com uma criança autista. Se não trabalharam, ainda vão trabalhar, porque está crescendo esse número. Então, utilizar dos mais possíveis recursos visuais, diminuir o número dessas atividades. Professora, mas aí agora ele não pode jogar xadrez? Pode, mas a turma inteira tem que jogar xadrez. Não metade jogar queimado e metade jogar xadrez. Então, isso é inclusão, quando todos estão participando, porque daí essa criança vai olhar e vai falar, agora eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. E isso ajuda também na interação dessa criança, na socialização dela ali na sala de aula. Perfeito. Você traz um exemplo que trata muito bem sobre o tema. Ao invés de você incluir, praticamente você acaba excluindo da atividade. Porque, assim, na educação física existem vários conteúdos e dentro de cada um deles que são trabalhados no decorrer do ano e com os anos letivos também, com cada turma, não necessariamente a criança que tem autismo deve fazer uma outra atividade.
É claro que você já explicou. O professor deve direcionar atividades com algumas alterações, modificações para ela, mas não deixar dela vivenciar aquele conteúdo que os demais estão vivenciando nesse processo. E, e essa dica que você traz também sobre a questão visual, isso ajuda muito essas crianças, não é mesmo? Por exemplo, de você trabalhar com estratégias para que essa criança consiga realizar uma atividade, talvez não na mesma proporção que os demais, mas dentro das limitações dela, conforme o grau de autismo, ela vai conseguir vivenciar e vai realizar aquela atividade proposta. Então, eu acho muito interessante essa tua fala que você coloca, na qual o professor ele não deve propor uma atividade de um conteúdo diferente. Muito possivelmente, ele deva modificar a atividade dependendo do grau de autismo da criança, mas fazer com que ela busque e realize junto com os demais o mesmo conteúdo, né? Exatamente. E utilizar também algumas questões a favor, né? Algumas crianças autistas têm a questão do movimento repetitivo, né? De repente, utilizar da dança, trazer a dança. Eu já vi vídeos da criança, por exemplo, com os movimentos repetitivos dela ali, o suporte 2 e o 3 traz bastante esse tipo de comportamento, mas dançando, fazendo parte daquele contexto, daquela música, né? Então, tentar também utilizar esses jogos de, professora, não pode jogar tabuleiro. Sim, mas existem várias outras questões, vários outros jogos que o professor consegue imprimir na secretaria da escola, que ele consegue imprimir, consegue adaptar. Então, eu também acho, professor, que ainda falta um pouquinho de interesse de alguns professores, num geral, relacionado ao autismo, porque realmente é um assunto difícil, é um público que exige de conhecimento, que exige de empatia, que exige da gente parar um pouquinho, não, eu vou ter que parar tudo aqui para entender como que eu vou incluir essa criança nas minhas aulas. Então, exige um pouquinho a mais, mas são diversas coisas que a gente consegue utilizar, né? O circuito, não é impossível criar um circuito. Faz alguma coisa curtinha. Mas ele fez andando, não fez correndo. Ele fez, ele participou. E muitas professores, na hora da avaliação lá para esse aluno, falam que, por exemplo, a criança ficou com um movimento repetitivo durante a atividade. Logicamente ele ficou, né? Porque aquilo faz parte do comportamento dele naquele momento. Em vez de correr, fez andando, mas fez. A gente precisa ter muita empatia, muito carinho ao avaliar também, né, esses alunos, porque muitas vezes o professor em sala ele não consegue ver a evolução dessa criança que muitas vezes começou o ano sentado lá no fundo, mas que no meio já está jogando, fazendo outras atividades na quadra com os colegas, né? Então, prestar bastante atenção nessas questões, né, do envolvimento, porque é nisso que a gente acaba travando eles e dificultando ainda mais esse processo de socialização. Perfeito. E quando você traz esse recurso visual, ou até mesmo exemplo do jogo de tabuleiro, eu já tive experiência com a educação básica de um aluno com autismo, e no qual o recurso visual, principalmente, dele visualizar o jogo antes de explicar para ele, e muitas vezes explicando com a imagem, facilitava a aprendizagem dele, facilitava a compreensão daquilo que ele teria que executar na hora do jogo. Então, eu acho muito legal quando você traz esses apontamentos, porque justamente o professor ele precisa de estratégia, ele precisa usar recursos, muitas vezes recursos visuais de imagem ou até mesmo de frase, porque muitos são alfabetizados. Então, isso pode favorecer a ele ter esse conhecimento prévio da atividade que ele vai desenvolver. E trazendo até essa experiência, né, de um aluno, então a turma toda realizando um jogo de tabuleiro, entre vários foi o xadrez também, mas era um jogo diferente que eu busquei trazer para eles, fora do comum, vamos dizer assim. O comum muitas vezes é a dama, o jogo de xadrez, enfim. Trilha, enfim, geralmente são esses jogos mais comuns de tabuleiro. Então, eu busquei trazer alguns jogos orientais e no qual eles tiveram essa experiência. E no momento que esse aluno com autismo, eu trouxe meu notebook
para que ele pudesse visualizar na tela, primeiro, a imagem do jogo, de como que é o tabuleiro, depois eles construíram, ele também construiu junto com a turma, e na sequência, com o próprio computador, com a imagem, ele vendo as regras do jogo, que para a gente pode parecer fácil, mas talvez eu explicando ele não tivesse a mesma compreensão dele ver na tela. Então, isso é muito interessante, porque a gente também precisa estudar, precisa buscar conhecimento para entender cada caso, conforme o grau da criança, o adolescente, enfim. Mas como você menciona, essa questão no jogo do tabuleiro, a questão de trazer ele também, vai muito dos recursos que o professor pode utilizar. Então, gostaria que você pudesse, até mesmo quando você menciona o circuito numa quadra, talvez ele não realize como os demais vão realizar, porque isso, dependendo do caso, afeta também a coordenação motora da criança. Mas o fato dele estar participando, muitas vezes o professor pode trabalhar até mesmo com ilustrações para que ele possa ter um conhecimento prévio daquilo que ele vai fazer. Porque o autista tem muito disso. Você Ele é programado, né? Exatamente. É uma criança que precisa ter tudo programado para não ter problema com crise, para não ter problema com rotina, né? Até eu ia falar, professor, antes de você concluir, me perdoa, mas o próprio quadro de rotina, que muitas famílias fazem em casa com a criança, dependendo, por exemplo, tal horário você vai na escola, retornando da escola você vai fazer essa atividade. E dentro da escola também tem o quadro de rotina. E aí, conforme ele vai concluindo cada rotina, vai dando ok lá para ele. E na aula de educação física isso também pode ser possível, né? Eu acho ótimo quando a família tem essa participação, né? Que há um tempo atrás falava-se muito da dificuldade de aceitação. E hoje a gente está vendo menos isso, né? As famílias estão mais interessadas. Então, a questão de programar a rotina dessa criança é essencial. Eu já vi criança autista que, porque o pai mudou uma rota para chegar na escola, deu 30 minutos de aula, ele teve uma crise no meio da sala, aquelas crises violentas. Então, é necessário fazer... Ai, professora, mas ele teve uma crise porque esse cartaz da chamada não estava aqui, estava lá. Sim, tem que estar exatamente igual. E essa questão de colocar a educação física nessa rotina, nesse quadro, da criança já vir de casa, hoje tem educação física. Ou ele já chega fazendo. Por quê? Não é que a criança autista ela não quer fazer. Eu não quero fazer. Não tá fazendo birra. É totalmente ao contrário. Se aquilo apareceu novo, surgiu novo para ela, não tá de acordo. Ela não vai realmente fazer. Então, e não tem como negociar. Alguns professores até conseguem, né? Obviamente, o professor já tem que estar uma aproximação a mais com essa criança para ter essa abertura de chegar e conversar com essa criança, né? Então, é excepcional essa questão desse quadro, né? Muitos pais têm os cartões impressos que a criança vai vendo. Às vezes a criança não consegue falar e ela mostra na sala. Então, é necessário ter essa visualização, essa criança ter essa visualização. E a escola também, ela entender a importância da aula de educação física para essa criança. Por quê? A gente está falando muito aqui do professor, mas às vezes a escola como um todo, devido a todas essas questões, aos comportamentos dessa criança autista, ela acaba entendendo de que a educação física não é importante para essa criança. Então, por isso que é de extrema importância eles entenderem a participação, né, dessa criança ali naquilo. Por isso que é importante, desde o porteiro da escola saber que essa criança tem autismo, a moça que trabalha na cantina saber que essa criança tem autismo, o monitor ali do recreio saber que essa criança tem autismo. Todo mundo precisa estar a par, por isso que é tão importante todo mundo saber, né, que essa criança tem autismo para participar desse cronograma, porque ela precisa de tudo. Ela precisa saber que ela vai passar pelo portão e vai dar bom dia para o seu João, por exemplo. Então, é de extrema importância e isso hoje evita mais de 90% das crises e ajuda muito na participação dessas crianças em todas as aulas. Legal. E quando você traz esse comentário de que a escola como um todo deve estar integrada, isso é fundamental.
principalmente a relação da família, da terapeuta, enfim, das pessoas, dos profissionais que trabalham, e esse professor de educação física ter também o conhecimento. Saber o grau do autismo de determinada criança, de que forma com que ele pode trabalhar, enfim, isso é fundamental. E quando você fala, professora, por exemplo, essas estratégias, inclusive, porque nesse finalzinho de bate-papo aqui, a gente até pode mencionar algumas estratégias. E uma das formas também que o professor ele tem que ser mais direto com essa criança, ou esse adolescente, enfim, esse aluno dele. Não ficar explicando com tantos detalhes, ser mais direto a ela, porque o que para ela quer saber, por exemplo, de uma forma mais direta, não é sendo grosso, é ser direto com ela. Exatamente. Por isso que o recurso visual é tão interessante, né? O professor comentou que o professor levou o computador, né, para que essa criança pudesse ver o tipo de jogo o que ia acontecer dentro daquela atividade, né? E isso é de extrema importância, porque talvez ali naquele momento você não tinha nenhum tipo de auxílio, você não tinha nenhum tipo de tecnologia ali na hora para mostrar. Foi uma coisa que você teve que parar, sentar e preparar para mostrar para esse aluno. Então, é de extrema importância. Essa questão, hoje em dia, a gente, devido à alta demanda da fala sobre o autismo, a tecnologia está muito aliada para ajudar. Então, existem aplicativos que descrevem essas atividades que a própria criança tem e a família utiliza também, que essa criança pode. Então, basicamente, por exemplo, se na próxima aula aquele aluno vai dar uma reviravolta muito gigantesca, por exemplo, eles estão trabalhando jogos de xadrez e na próxima aula a gente vai começar os fundamentos do vôlei. Então, é uma mudança brusca na educação física, porque até então ele está tranquilo, quietinho ali, né? Tá jogando xadrez ele. Então, isso daí precisa ter esse contato. A criança precisa entender que vai ter essa mudança para ela entender que a aula de educação física não é aquilo, né? Não é só ficar sentado ali, é a participação também, é a teoria também. E isso acaba acontecendo muito. A criança acaba ficando de canto ali, porque precisa ter esse trabalho de eu ter que levar meu notebook, ou eu ter que imprimir algumas folhas, ou eu ter que falar com a família dessa criança, né? Então, por isso que é tão importante cuidar com essa questão de falar mesmo, de mostrar. Você falou, professor, sobre a gente ser objetivo, né? Por isso que o recurso visual é a melhor opção, porque você não precisa nem falar, olha, a gente vai fazer isso aqui. Esse é o passo 1, passo 2, passo 3. E pronto. Né? E por isso que vem a importância da turma saber exatamente o que está acontecendo, porque às vezes a turma vai falar, nossa, mas professor, por que você está passando o desenho? Passa para a turma inteira. É uma coisa que todo mundo vai entender. Você vai ser objetivo com todo mundo, Com né? todos eles. Exatamente. Essa questão do circuito, professor, dá para fazer de 3 a 5 atividades diferentes e sempre utilizar essa questão dos recursos visuais, vídeo, imagens, enfim. Dá para fazer bastante coisa. Legal, prof. Professora, nós gostaríamos novamente de agradecer a tua participação, a tua presença, trazer um pouco dessa experiência, principalmente do conhecimento que você tem. Infelizmente, nosso programa está acabando, né? Agora eu me dirijo aí o pessoal que está acompanhando no YouTube ou nos outros canais aqui da TV Profissão. Nosso agradecimento a você que acompanhou esse episódio do programa. Lembrando que sempre temos temáticas diferentes em determinados assuntos no nosso cotidiano e também na nossa formação profissional. Eu me despeço agradecendo, um abraço e até a próxima.